Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Privilégio muito grande poder estar entrando na sua casa, participando desse domingo de manhã aí do seu lugar aí, onde você escolheu para estar. Pode ser o seu quarto, pode ser a sua sala, a cozinha também, no celular. Talvez você esteja aí trabalhando e está com o celular na mão aí, ouvindo as músicas e os louvores entoados aqui pela nossa comunidade. Que Deus abençoe a sua vida muito grandemente. É um privilégio muito grande poder, mais uma vez, falar a respeito dessa palavra. E eu quero que hoje o Espírito Santo possa realmente tocar em seu coração e você se sentir acolhido por essa palavra que é a palavra que a gente acredita. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto em Salmos, e eu gostaria de colocar um tema para a nossa mensagem de hoje, que é como ter uma vida equilibrada. O equilíbrio da vida, o equilíbrio dessa... Eu vou falar um termo aqui que a gente usa muito na psicologia, que é essa maneira, essa homeostase, né? Esse equilíbrio, essa equidade que a vida pode nos oferecer. Há uma busca, há um interesse da sociedade, há um interesse nosso, há um interesse mútuo do ser humano em realmente entender o sentido da sua vida, da sua existência. E nós acreditamos que a resposta para essa busca, a resposta para essas inquietações da alma humana, a resposta para os desconfortos da existência, a resposta para as dúvidas que a vida nos traz todos os dias. Acreditamos que a resposta para esse equilíbrio a resposta está aqui, na palavra de Deus. Nós acreditamos que a resposta para a busca humana, ela está na palavra de Deus. E é um privilégio muito grande, mais uma vez eu falo sobre isso, eu me sinto muito honrado em compartilhar com vocês um pensamento, uma ideia, uma maneira da gente lidar com tudo isso a partir, né, de uma perspectiva bíblica e de uma perspectiva totalmente cristã. Como equilibrar a vida? Eu, pensando nisso, nesse assunto que nós vamos discorrer hoje aqui, no decorrer da nossa mensagem, eu gosto muito de um autor contemporâneo nosso, Byung-Chul Han. Ele fez um livro chamado A Sociedade do Cansaço. E nesse livro, a temática principal do livro
é a busca exacerbada pela felicidade e os desdobramentos psicológicos, patológicos dessa busca desenfreada quando ela não é encontrada. Então, o autor, no seu livro, ele fala dessa tentativa de encontrar a felicidade, esse lugar de contentamento, mas que na frenesi, nessa tentativa exacerbada dessa busca, as pessoas adoecem. Aí ele, no título do livro, ele vai falar sobre isso, e o livro todo ele só trata desse assunto, da sociedade do cansaço, dessa sociedade cansada por gastar tempo buscando essa tal felicidade, né? Esse lugar que nos faz sentirmos realizados, né? A palavra contentamento é uma palavra que eu gosto muito. E lendo esse autor, eu acabei também tirando algumas conclusões e realmente a gente percebe essa busca desenfreada por tentar encontrar esse sentido, esse equilíbrio. E aí você vem para a palavra de Deus. E aqui a gente vai pensar, não como um filósofo, respeitando o escritor e entendendo que o que ele escreveu me dá mais subsídio ainda para eu poder realmente ter a certeza que essa maneira de existir e que vai nos fazer realmente sermos alcançados por essa completude toda está na palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês hoje um Salmo 119. E aí eu quero falar um pouquinho sobre o Salmo 119. A gente sabe que os Salmos é uma compilação de 5 livros, e o Salmo 119 ele faz parte do último livro dos Salmos. E o Salmo vai começar ali, né, com Moisés, e ele o livro do Salmo vai ficar completo mesmo com Esdras e Neemias, e só na Septuaginta, lá na frente, quando a Bíblia é traduzida da sua língua original para a língua da época, é que vai juntar, né, ali os 5 livros. E, na verdade, a história de Israel, a gente vê muito da história de Israel no livro dos Salmos. E há algo muito interessante nos Salmos, que é a ideia da congregação, né? Que é a ideia da reunião congregacional de Israel. Então, os Salmos eram cantados nos encontros, nas cerimônias de Israel. Mas o Salmo 119, não. O Salmo 119 ele tem uma particularidade muito especial. Ele fala de uma devoção individual. Ele fala de desse cultuar a Deus, mas não na congregação, né? Todos os salmos, a maioria deles eram cantados. É claro que boa parte fala dessa individualidade. Mas o Salmo 119 ele vai falar dessa devoção, desse cultuar a Deus, dessa busca, dessa tentativa de encontrar resposta em Deus. Mas ele fala disso na individualidade. O Salmo 119 é o salmo que você lê, você medita nele, e a impressão que dá é que você quem está fazendo essa oração. E aí eu quero ler alguns versículos do 57 ao 64, e hoje a nossa meditação, nossa pregação, a nossa reflexão vai ser a partir desses versículos, tá bom? Leiam comigo, eu vou ler na nova versão internacional. Aí vocês que têm a sua Bíblia em casa, fica à vontade, independente da versão que você tem aí, talvez tenha uma palavra, alguma outra coisa que não vai estar do mesmo jeito, mas o sentido é um só, tá bom? O Celso já estão colocando aí, ó. Estamos aqui aprendendo, né? Como o Celso falou, cada dia a gente está aqui tentando melhorar para que você aí na sua casa, porque nós não sabemos
por quanto tempo nós ficaremos nesse culto online, essa maneira mais digitalizada. Por isso a gente está tentando aqui cada dia mais melhorar o louvor, as pregações. Agora a gente está tendo aqui, agora a gente fala aqui, alguém já escreve ali e aparece a leitura. Tudo isso é para facilitar, para que você consiga prestar atenção aqui com a gente, não se distraia. E se você não tem Bíblia aí, não tem problema, o versículo vai estar aí para você ler com a gente, tá bom? Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos, embora as cordas dos ímpios queiram prender-me. Eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem os teus preceitos. A terra está cheia do teu amor. Senhor, ensina-me os teus decretos. Palavra do salmista. Palavra que vai nos dar uma direção, vai falar com a gente a respeito desse equilíbrio que a gente busca ter na vida. Todo mundo busca ter um equilíbrio na vida. Todo mundo quer ter uma vida equilibrada. Todos nós queremos entender a maneira de viver de forma equilibrada. Como nós vamos conseguir manter esse equilíbrio e andar na caminhada da vida de maneira a entender que há um caminho, que há uma direção. E que direção é essa? É a direção que a palavra de Deus ela nos orienta. A palavra de Deus ela nos orienta, ela fala com a gente, ela é viva, ela nos direciona, ela mostra um caminho, ela fala assim, olha, vem por aqui, ande por esse trajeto aqui, as coisas podem dar certo quando a gente começar a entender que existe um plano, um propósito de Deus para nossas vidas. E diante daquilo que a gente acabou de ler aqui, diante do que nós acabamos de ler, eu quero pensar em 3 coisas aqui com vocês, 3 pontos para a gente poder pensar aqui hoje, que realmente, que está aqui no Salmo que nós acabamos de ler. Tem 3 pontos importantes aqui que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero pensar com você, para que a gente consiga, como eu falei no início da nossa administração, para que a gente consiga entender como que é esse equilíbrio, como encontrar isso, como experimentar essa vida de Deus na minha vida. Essa é a busca, essa é a tentativa, e a palavra está aqui falando para a gente, olha, há uma direção, há um caminho. E o salmista, de forma muito tranquila, de maneira muito pessoal, de uma busca de um relacionamento pessoal com Deus, ele dá-nos algumas pistas para que a gente consiga caminhar por elas e ter uma vida mais perto daquilo que Deus planejou para a gente. E aí eu gostaria de pensar com vocês aqui 3 pontos. O primeiro dele é priorize o Senhor. Priorizar a Deus. E quando a gente fala de priorizar a Deus, de Deus, a palavra do Senhor fala, né, que Ele deve ser a nossa primazia. Tem uma música que o Léo canta muito, inclusive, que fala que Deus, que Ele seja o nosso universo.
né? Meu universo. E uma parte da música fala assim, que ele seja o meu primeiro pensamento, né? Que ao levantar, que Deus seja o meu primeiro pensamento. E Jesus falou isso. Ele falou isso. Priorizar a Deus. E o que é priorizar o Senhor? O salmista fala, tu és a minha herança, prometi obedecer a tuas palavras de todo o meu coração. Priorizar a Deus é tentar ouvir aquilo que a palavra dele nos ensina. Priorizar a Deus é ter na sua palavra, é buscar na sua palavra respostas para aquilo que a gente não tem, para as perguntas que nós não temos respostas ainda. A palavra do Senhor vai falar com a gente que Deus deve ser tudo aquilo que a gente pensa, imagina de bom, tudo isso que a gente quer de bom para a gente tem que estar relacionado com a vontade de Deus para nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a palavra. Primeiro, priorizar a Deus. Priorizar, colocar Deus na tua vida em primeiro lugar. Entender que há um plano, uma maneira de pensar quando Deus passa a ser a prioridade para a minha vida. Quando Deus é a prioridade na minha vida, a minha forma de ver o mundo, a minha cosmovisão, ela é diferente. Ela passa a ser diferente. Porque o que vai mudar toda a minha maneira de pensar, quando Deus é a prioridade que eu tenho, a maneira como eu trato o outro, a maneira como eu lido com as questões da vida, a maneira como eu lido com os desabores, a maneira como eu lido com as pessoas, com os contratempos que a vida, que chegam até mim, é diferente quando eu priorizo o Senhor. E aí há um trato do salmista que ele fala, tu és a minha herança, eu prometo obedecer a tua palavra. Eu prometo obedecer a tua palavra. É querer obedecer a palavra de Deus. É querer ter sede por essa palavra. Entendendo que essa palavra é a palavra de vida. É a palavra que transforma. É a palavra que muda toda a nossa maneira de percepção do mundo. Essa palavra é a palavra que pode transformar a minha vida, a sua vida. Essa palavra é a palavra que realmente pode preencher o vazio que nós tanto buscamos. Priorizar a Deus não é estar vivendo uma vida religiosa cheia de preceitos de obediência, não. A maior característica de quando nós priorizamos a Deus na nossa vida é o amor. A gente passa a amar, a gente passa a gostar de estar perto. É como se nascesse é como se uma fonte de vida começasse a brotar na nossa vida. E a visão de mundo passa a ser diferente. Porque a nossa ótica da vida, ela é vivida, experimentada a partir da perspectiva de Deus. E na perspectiva de Deus, a prioridade é o amor.
Então, quando eu priorizo Deus, eu priorizo o amor. Eu levo o amor. Eu sou uma carta, como Paulo fala, eu sou uma carta lida pela sociedade onde que eu convivo, mas é uma carta de amor. As ações, o lugar que eu frequento, o lugar que eu vou, no meu trabalho, nos lugares de faculdade, seja onde for, no convívio com a minha família, eu levo amor. Eu faço questão de levar essa mensagem do amor. E às vezes não precisa nem falar, só as minhas ações, as minhas atitudes, elas vão falar e vão me passar a ideia de que realmente ali tem alguém que ama a Deus e que prioriza a Deus. Então, o primeiro ponto aqui que o salmista fala para a gente é: vamos priorizar Deus. Querer Deus. Tem uma música que eu gosto de cantar muito, fala assim: eu escolho Deus. Né? Eu escolho Deus. Aí é claro que tem algumas questões teológicas aí que eu não vou entrar no mérito, mas é priorizar a Deus. É se sentir, querer estar perto de Deus. Esse é o ponto do salmista. Obedecer a palavra, buscar o favor de Deus, buscar o teu favor de todo o coração. E o que é o favor de Deus? Tudo isso aqui está dentro da prioridade de Deus. Como eu vou priorizar Deus? Eu vou obedecer a palavra de Deus. Eu vou buscar obedecer essa palavra. Eu vou entender que Deus tem uma herança, um plano para mim. Tu és a minha herança. A minha herança. E herança aqui tem a ver com aquilo que eu ainda não sei que eu tenho. Que a herança, realmente, a gente fala de herança quando a pessoa morre. Quando alguém morre, aí você, um patriarca da família, quando ele morre, aí aí as pessoas vão começar a discutir, pensar em herança, depois que a pessoa morre. Mas o salmista, ele já fala assim: não, Deus, tu és a minha herança. Quando fala de herança, aqui está falando de que Deus, ele é o Deus da sua vida aqui no tempo presente e no futuro. No futuro, Deus, ele é tudo realmente que você precisa, tanto para essa vida terrena aqui, quanto para a vida futura. Ele é a nossa herança. Há uma garantia em Deus. Há uma certeza de garantia de que nós não estamos caminhando numa furada. O Evangelho não é uma furada. O Evangelho não é uma proposta de vida furada. Um dia o apóstolo o João Batista, preocupado com isso, falou assim: olha, vá lá, pergunta para Jesus se realmente é ele. Havia uma dúvida em João Batista. E os discípulos de João, quando chegam para Jesus, Jesus fala assim: olha, fala para ele que os cegos ouvem, os coxos estão andando, está tudo certo, está tudo resolvido. Fala para ele morrer em paz. É como se Jesus falasse: olha, fala para ele já cumpriu a parte dele, fala para ele ficar em paz. Eu sou. Está aqui, está acontecendo já. Ou seja, há uma garantia, uma certeza no Evangelho. Nós não estamos numa barca furada. Não. Inclusive, quando os discípulos também, numa outra história, o barco começou a balançar, Jesus estava lá, levantou, acalmou tudo ficou tranquilo. Há uma herança em Deus. Há uma herança de que essa herança fala de uma garantia. Quando nós priorizamos a Deus, quando nós entendemos que Deus é tudo o que nós precisamos e que Ele é o que temos que ter, há uma garantia, uma esperança. Há uma herança para você, para mim. Há uma herança vindoura daqueles que entenderem essa proposta. E a palavra de Deus fala assim: olha, priorize o Senhor, porque você priorizando a Deus, você não está entrando numa proposta que vai dar errado. Não, há uma herança, há uma garantia que isso vai dar certo.
Buscar o teu favor de todo o coração. Buscar o favor de Deus. E o favor fala dessa dádiva de Deus em nos dar aquilo que nós precisamos. Quando nós entendemos que a nossa vida toda ela está completa em Deus, o favor de Deus nos alcança. Eu busco esse favor não como algo meritocrático, como uma espécie de, eu vou orar para... Não. Está na relação, está imbuído na relação que eu tenho com Deus, está no pacote. O favor de Deus é um favor que vem em meu favor para que eu continue na luta para levar a mensagem dele, para pregar essa mensagem, para falar desse reino. Aí o que eu precisar na minha vida para que isso aconteça, esse favor de Deus sempre estará pronto para mim. Eu vou buscar esse favor de todo o meu coração, diz o salmista. De todo o coração suplico a tua graça, de todo o coração. Eu vou buscar Deus de todo o meu coração, pedindo a Ele que Ele me dê essa graça. Está aqui, ó. De todo o coração suplico. De todo o coração busco. De todo o coração. E súplica aqui, súplica para os judeus lá naquela época era colocar o joelho no chão, rasgar o saco e suplicar. Era orar, era uma entrega. E falar, Deus, tem misericórdia de mim conforme as tuas promessas. Suplica a tua graça. Tem misericórdia de mim conforme a tua promessa. Conforme tudo que está escrito. Não é ter misericórdia de mim conforme a minha vida. Conforme a maneira como eu ando. Não, é ter misericórdia de mim conforme a tua graça. A tua misericórdia. É ela que me sustenta. Porque eu, por mim mesmo, não consigo. Mas tem misericórdia de mim conforme a tua graça. Não foi o que nós acabamos de cantar aqui? A tua graça me basta, aperfeiçoa-me. É isso que nós estamos falando aqui. É disso que nós acabamos de cantar. Buscando, priorizando o Senhor. Mudando o foco da herança, que é o que eu acabei de falar. A nossa herança não pode ser uma herança material. A nossa herança, o nosso foco é de que um dia estaremos com Cristo. É que um dia tudo aquilo que nós nos propomos fazer para Ele aqui, nós entendemos esse propósito, esse chamado. A nossa herança é de que um dia nós veremos como Ele é. Viveremos com Ele para sempre, para todo sempre. Habitaremos com Ele para todo sempre. Nosso foco de herança não é a nossa poupança, não é a nossa vida, o tanto de dinheiro que eu tenho no banco, os bens que eu tenho, não. É claro que se você trabalhou dignamente, conseguiu tudo isso, tudo bem, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas a maior herança do cristão, a nossa maior herança é que um dia estaremos firmes com Jesus, habitando com Ele para todo sempre, para todo sempre. Essa é a nossa expectativa. E isso não pode apagar, porque hoje em dia as pessoas não querem mais falar sobre isso, sobre arrebatamento, sobre vida com Jesus, vida após a morte. Não! As pessoas esqueceram. Não, hoje em dia o evangelho está muito aqui. É claro que o reino de Deus, eu prego muito sobre isso e falo do reino presente, porque o reino está entre nós. Acredito muito nisso e a Bíblia realmente fala sobre isso. Mas a Bíblia também fala que nossa herança é que um dia habitaremos para sempre com o Senhor. E que Ele, né, eu estou compondo uma música, já tem um tempo, não terminei ainda, mas eu e o Léo, nós vamos terminar essa música, e um dos trechos da música fala que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima.
E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Quantos choros, quantas mortes, quantos desabores. Mas um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E essa herança, essa esperança, essa expectativa tem que brotar no coração daquele que sofre, daquele que não entende por que tanto falta de amor. Eu estou preparando uma mensagem no Salmo 94 que vai falar sobre isso. Vai falar sobre aonde está Deus. E aí, quando você sabe que a sua herança está na esperança de que moraremos, de que habitaremos com Ele, você fala, Ele está no mesmo lugar de sempre. Ele está lá. Não compactua com a injustiça, não compactua com o pecado que há na terra, mas Ele está lá. E Ele também está lá esperando. Um dia nós estaremos lá com Ele. Essa tem que ser a nossa herança. O salmista está falando, a vida aqui é passageira. Eu preciso priorizar a Deus. E para terminar aqui, a parte buscando a sua misericórdia. Buscando a sua misericórdia, buscando a sua misericórdia. Tudo isso faz parte de priorizar a Deus. Quando eu priorizo Deus, quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, eu entendo que a minha vida aqui, ela é simplesmente um tempo. E que eu tenho que gastar esse tempo na presença de Deus. Colocando Deus como o sentido para que eu consiga viver, priorizar a Deus. Esse é um dos pontos que fazem que a vida se equilibre. Porque não está nas palavras de felicidade, não está na busca, não está na filosofia, não está na psicologia, não. Está em Deus. Ele é a nossa prioridade. E o segundo ponto que eu quero pensar com vocês aqui, está aqui no salmista. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Pense na vida. Pense nos seus caminhos. Que caminhos você tem caminhado, né? Vamos ser um pouquinho até redundante aqui. Quais são os caminhos que você está escolhendo para andar por eles? Que caminhos você tem decidido caminhar? Como tem sido a sua caminhada? Eu me lembro muito da Alice no País das Maravilhas, né? Quando ela cai lá no buraco, e ela fica perdida naquele outro mundo que ela encontra, e ela fica indecisa para onde ela vai, aí aparece o gato, né? Aquele gato enigmático. E ele fala, olha, para quem não tem aonde ir, qualquer lugar serve. Para quem não tem para onde ir, qualquer caminho serve. Nós temos para onde ir. E talvez aquela reflexão do gato, desse filme, que é uma baita leitura da vida, e essa frase é a frase que deveria nos incomodar. Refletir em meus caminhos. Ele para e pensa no caminho dele, da vida dele. Então pense na sua vida, sobre o rumo da vida. Refletir sobre o rumo da minha vida e resolver seguir os teus preceitos. Pense que caminho você realmente quer caminhar. Quais são? Reflita sobre os caminhos que a sua vida, se você continuar caminhando do jeito que você está, aonde vai levar? As decisões que você tem tomado agora, aonde elas vão? Vai culminar aonde tudo isso? Reflita. Nós não podemos sair por aí vivendo a vida de qualquer jeito, absorvendo todo tipo de informação que chega para a gente, todo tipo de ameaças
existenciais que assaltam a nossa vida, que tiram da gente a ideia da reflexão. Uma das coisas que o Byung-Chul Han fala no livro Sociedade do Cansaço é que nós não temos tempo para pensar hoje. E tem outro autor polonês chamado Bauman, ele fala da sociedade líquida. As coisas não estão mais sólidas, as coisas estão... Não dá tempo mais, está tão líquido as relações que a gente não tem tempo de refletir sobre os nossos caminhos. E a Bíblia nos convida a pensar nos nossos caminhos. Equilibrar a vida é pensar nos nossos caminhos. Refletir em meus caminhos. E o que eu fiz? Voltei os meus passos para os teus testemunhos. Para os teus testemunhos. Porque talvez ele viu que não estava indo para o caminho certo. Ou seja, que o caminho que ele havia decidido caminhar não era o correto. E se continuasse como ele estava, alguma coisa daria errado. Então pense hoje. Quais são os teus caminhos? As suas escolhas. Caminho aqui fala de decisão da vida. Fala das escolhas que você tem feito para a sua vida. Quais são os teus caminhos? Deus está aprovando os seus caminhos? Você vê Deus nos seus caminhos? Nas decisões que você está pensando em tomar? Quais são os teus caminhos? Reflita sobre os seus caminhos. Uma vida equilibrada é uma vida refletida. É uma vida pensada. E hoje eu convido você, junto com o salmista, a pensar sobre os seus caminhos. Ele pensou e falou, resolvi. Após a reflexão, ele resolveu seguir os teus preceitos, Senhor. Seguir a tua lei. E ele continua. Eu me apressei e não hesitei em obedecer os teus mandamentos. Eu me apressei, vou ler uma outra versão aqui. Eu me apressei sem demora. E obedecerei os teus mandamentos. Voltou. E hoje eu convido você a pensar na sua vida, a pensar nos seus caminhos. E ele fala, os perversos tentam me arrastar. Aqui fala, né? Embora as cordas dos ímpios, olha só. Aqui ele está falando da pessoa que está preso no caminho. Embora as cordas, né, dos ímpios, e uma outra versão fala, os perversos tentam me arrastar. Querem prender-me, mas eu não me esqueço da tua lei. E aqui eu quero abrir um parênteses para você que fala assim, poxa, Marcelo, eu queria muito voltar, meu caminho realmente não está legal. E eu estou parecido com esse versículo 61 aí. Eu estou preso, cordas me prenderam, eu estou preso, eu não consigo sair. Embora as cordas dos ímpios queiram me prender. E aqui existem pessoas que já estão presas. Embora as cordas dos ímpios, dos perversos queiram me prender, me arrastar. Me lembro, eu cresci assim, em quebrada, comunidade. E quando a gente era moleque, né, tinha o cara quer arrastar lá, quer arrastar o outro lá. E toda vez que ela queria arrastar, nunca era por uma coisa boa. Nunca era por uma coisa boa. E fulano arrastou fulano lá. Então a gente era moleque, já sabia que tinha dado ruim. Arrastou. E aí eu cresci, né? E aí quando eu li esse salmo, eu lembrei. Quando eu li, eu falei, nossa, olha, o salmista também aqui já tinha essa noção que a ideia aqui tem que ser trocada mesmo cara a cara aqui, porque tem gente que está sendo arrastado. E talvez aqui não seja algo de experiência assim, do lugar que você mora, talvez não tenha nada a ver com o que eu
esse exemplo que eu acabei de trazer aqui foi um exemplo da minha adolescência, da minha infância, mas eu me lembro muito bem de amigos meus que cresceram comigo, tudo, e que o crime arrastou, a droga arrastou, mas talvez o que está aprendendo te prende hoje, o que está te arrastando hoje, talvez seja o pecado, talvez seja algo que você não consiga, não tem força para sair. Cordas. Ele está falando aqui, ó. Embora as cordas dos ímpios, dos perversos. E quando a gente está amarrado com corda, não dá para sair. Mas a palavra de Deus hoje, ela tem o poder de quebrar essas cordas em nome de Jesus. E você voltar para Deus. E você se voltar para a lei do Senhor. E aqui a lei, quando ele fala de lei aqui, ele está falando da Torá. Está falando de toda, o salmista aqui está falando de tudo aquilo que, dessa norma, das normas e regras de obediência a Deus do Antigo Testamento. E que hoje, para a gente, é essa palavra que está aqui. É essa palavra aqui. Eu quero caminhar já. Pense na vida. Pense sobre a sua vida. Reflita. Refletir sobre os meus caminhos. Pense sobre os seus caminhos. Procure alinhar os seus caminhos com a palavra de Deus. Procure entender que há um caminho aqui para você poder andar por ele. E por último, à meia-noite me levanto para te dar graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo dos que te temem e obedecem os teus preceitos. A terra está cheia do teu temor. Senhor, ensina-me os teus decretos. Decida pela devoção. Procure a devoção. Como eu vou fazer isso? Como eu vou obedecer a palavra de Deus? Como eu vou trilhar os meus caminhos nesse caminho de Deus? Como fazer tudo isso que você acabou de falar? Não é uma receita mágica, mas qual a maneira, a forma prática de eu fazer isso? A forma prática está aqui também. Está aqui, ó. À meia-noite me levanto. É simples. Está aqui, não precisa muita coisa. O texto está falando. À meia-noite me levanto para te dar graças pelas tuas justas ordenanças. Levantar à meia-noite. É um exemplo que o salmista dá para meditar na palavra de Deus. À meia-noite me levanto. Escolha a devoção. Escolha ler a Bíblia. Pega um texto bíblico. Pega o Evangelho. Quer uma dica? Começa com o Evangelho de João. Começa lendo João. Paulo, as cartas paulinas. Começa lendo sobre Jesus, vendo Jesus, começa se interessando pela vida de Jesus, mas dá resultado sim. Começa lendo a Bíblia, é simples. Tira um dia, ele levantou à meia-noite, mas é claro, a gente trabalha o dia inteiro, a semana inteira, na correria, hoje um pouquinho menos por conta da pandemia. Então tira um tempinho aí. Tira 10 minutos, 5 minutos, não precisa muita coisa. Lê o Evangelho, lê um capítulo, começa com um capítulo, começa falando com ele. Não precisa passar 1 hora de joelho, de oração, não é nada disso. Tire 10 minutos que for, com qualidade. Eu vou parar agora para ler a Bíblia, para Deus falar comigo. Vá de coração aberto. Mas eu estou preso, meu caminho não está legal, está tudo torto. Não, vá a si mesmo, vá a si mesmo.
venha como você está. Ele levantou à meia-noite aqui e começou a pensar em Deus. Quanto tempo você não pensa em Deus? Quanto tempo você não para ler um versículo da Bíblia? Isso faz toda a diferença. E ele fala, levanta à meia-noite para te dar graças por teus justos estatutos, pelas tuas leis. Agradeça a Deus. Segundo ponto aqui sou amigo de todos que temem. Quem são as pessoas que estão do teu lado? Tem um estudo científico que diz que nós somos muito influenciados pelas 5 pessoas mais próximas a nós. Com quem você tem andado? Com quem você tem gasto tempo da tua vida? Quem são as pessoas que nesse momento você escolheu? Não estou falando aqui para você fazer acepção de pessoas, não é isso. Não me entenda mal. Por favor, não me entenda mal. Mas você já viu a história dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, quando foi visitar Jó, eles ficaram uma semana caladinhos, numa boa. Enquanto eles estavam quietinhos, estava tudo bem. A hora que começou a abrir a boca, aí começou a caçar erro. Jó, você deve ter aprontado ali, você deve ter feito isso aqui. Você fez uma coisa errada lá. Acho que Deus está cobrando de você aí. A gente precisa achar. E eles ficaram orando uma semana lá de boa, ninguém falou nada. E depois, quando começaram a falar, começaram a tentar justificar por que Jó estava daquele jeito. Então, eu estou falando isso aqui porque tem horas na vida da gente que nós vamos precisar estar com pessoas que nos deixam mais próximos a Deus. E aqui é uma verdade. Sou amigo de todos que te temem. O salmista falou, é como se ele falasse assim, nesse momento agora que a coisa não está legal para mim, e que eu preciso equilibrar a minha vida, eu vou agora priorizar algumas amizades. Eu vou, cara, o Joãozinho lá, por enquanto não dá para tocar aquela ideia agora, mas eu vou lhe conversar com o cara que vai me trazer uma reflexão da vida, vai me fazer perguntas interessantes, vai me trazer uma proposta de pensar não vou dispensar meus amigos, mas agora eu preciso estar com gente agora que vai me dar algum tipo de direção para a caminhada que eu quero caminhar, para onde eu quero ir. Sou amigo. Quem são as pessoas mais próximas a mim nesse? Porque tem hora que a gente está rodeado de gente que só quer derrubar a gente. E às vezes até inconsciente. Porque eu estou falando aqui de amigos de Jó. Os caras eram amigos dele. Os caras saíram de cidades longe para visitá-lo. Quando chegou lá, todo mundo na boa. Depois abriram a boca, só saiu coisa que não devia. Então tem hora que nós vamos ter que escolher pessoas que vai ter que ficar quietinho ali, passando com a gente aquele momento de dificuldade. Tenha pelo menos uma pessoa na tua vida com quem você fale de tudo que você sente, sem se sentir julgado, sem se sentir constrangido em poder falar da tua vida. Um dos problemas que a gente encontra hoje é que nós não conversamos mais, nós não falamos abertamente sobre aquilo que está dentro do nosso coração. Nós não encontramos pessoas confiáveis a ponto de a gente poder rasgar o nosso coração. Está difícil hoje encontrar gente onde a gente possa sentar e falar. Eu sou a favor disso, claro. Jesus fez isso. Sentar e falar. E se nós soubéssemos o quanto é bom falar, abrir o coração, confessar, rasgar. Eu participo de um grupo de oração chamado os Caverneiros, e
uma vez por semana a gente se encontra, hoje de forma virtual até, né? E a gente fala assim que para fazer aquela oração rasgada, aquela oração que sai da alma, aquela oração que os caras choram e falam. E é tão bom quando a gente tem alguém para sentar e tomar aquele café. Sabe café com choro? Já tomou café com choro? Tomando café, a lágrima tá caindo do lado aqui. E falando de todas as suas mazelas. E a outra pessoa tá só ali, só te ouvindo. Aí daqui a pouco, como diz o Léo, parte uma oração ali, aquela oração da alma. Aí a alma fica leve. Sou amigo dos que te temem. Quero andar com gente que teme a Deus, que obedece aos teus preceitos. Quero estar com gente do bem. O Senhor, o teu amor, enche a terra. Ensina-me os teus decretos. Peça para Deus. Tiago fala, quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ele está de bom grado, com o coração aberto para lhe dar tudo o que você precisa. Está tudo aqui. Ensina-me os teus decretos. Então, por último, era isso. Prefira essa devoção. Busca a Deus. E nessa devoção, nessa maneira de buscar a Deus, esteja com pessoas que te façam estar mais perto de Deus também. Vida equilibrada. Vamos lá? Primeira coisa, priorize o Senhor. Segunda coisa, pense sobre a tua vida. E terceira coisa, prefira a devoção, prefira estar com gente do bem, prefira caminhar com gente que te leve para perto de Deus. E assim você terá uma vida equilibrada em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente e que essas dicas, né? É dica que o salmista deu para a gente aqui, que essas dicas aqui, ó, elas façam morada nos nossos corações e que a gente consiga realmente experimentar aquilo que ele estava tentando, buscando aqui. Que essa busca do salmista também seja a nossa busca e que o encontro que ele teve com Deus seja real para a gente também. Então vamos lá, priorizar a Deus, pensar sobre a vida e escolher de forma prática, buscar, ler essa palavra, estar com gente legal, orar, tirar um tempo de oração. Estou acorrentado, estou aqui, não estou conseguindo. Não, liga para um amigo, busque estar perto de Deus. E estar perto de Deus é estar perto das pessoas. Gente que ore com a gente que busca com a gente. E aí a nossa vida, com certeza, ela vai ter um equilíbrio, porque nós vamos encontrar na lei do Senhor aqui, ó, o salmista falou, na tua lei eu vou encontrar a verdade que vai me dar sentido para a minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe grandemente a tua vida, que o Senhor continue falando no seu coração, em nome de Jesus. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America.
More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love and empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.